Bom dia, irmãos. Nós queremos mais uma vez saudar os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo, ao iniciarmos mais uma etapa da nossa Escola Bíblica Dominical neste domingo, 26 de Abril. É mais um domingo em que nós não podemos estar juntos em comunhão, mas apesar de todas as coisas, eu creio que, e dando graças a Deus pelas tecnologias, nós podemos chegar a um número significativo de irmãos nesta manhã. Então, antes de começarmos o estudo do nosso livro desta manhã, eu gostaria de convidar os irmãos a acompanharem-me numa oração certamente de gratidão ao nosso Deus, porque Ele nos tem protegido até aqui e nos permite nesta manhã também debruçarmos sobre a Sua Palavra. Vamos orar então. Senhor, agradecemos, Pai, pelo dom da vida, agradecemos porque o Senhor tem dispensado sobre cada um de nós a Tua proteção. Senhor, também agradecer pela provisão diária com que o Senhor nos tem beneficiado, com que o Senhor nos tem abençoado. E também agora, Pai, no estudo da Tua Palavra, nós precisamos que o Senhor nos dirija, que o Senhor dispense a presença do Teu Espírito em nós, porque necessitamos da Tua sabedoria e também da inteligência espiritual, Senhor. Queremos ouvir, queremos também obedecer, de forma a que a Tua Palavra tenha eficácia nas nossas vidas e nas vidas daqueles a quem ela vai chegar, Pai. Abençoa cada irmão, abençoa sobretudo os nossos doentes, Pai, visita a cada um e o Senhor estenda a Tua mão sobre eles. E abençoa-nos também aqui, em nome de Jesus. Então, irmãos, na semana passada nós tivemos aqui o nosso irmão Júnior, que fez um resumo alargado do livro de Números, e hoje cabe a mim fazer um resumo do livro de Deuteronômio. Como sabem, os irmãos, foram os livros objeto de estudo da nossa revista ao longo das semanas que passaram. Certamente, tal como o irmão Júnior fez, o meu propósito é fazer um voo muito picado, um voo muito rasante sobre o livro, porque ele é grande, e destacar alguns dos aspectos mais importantes, que me pareceram a mim mais importantes, para lembrar aquilo que foi aprendido ao longo deste tempo. Certamente, a revista, como os irmãos sabem, não tocou o livro todo, apenas alguns aspectos. Eu vou começar também no princípio, então, fazendo este voo, um voo rasante, como disse, procurando destacar alguns aspectos que me pareceram assim mais importantes deste livro. Então, o que temos hoje é o resumo do livro de Deuteronômio. Quanto a este livro, queria destacar alguns aspectos e, neste momento, a data e a natureza do livro. Eu sei que há alguma controvérsia em relação às datas, até porque os nossos calendários não estão corretos. Nós sabemos que há uma diferença de anos, mas eu creio que, começando como referência no rei Saul, cerca do ano 1050, esta é a minha visão, e andando para trás, cerca destes 50 anos, também contando os 50 anos de José e dos anciãos, os 350, cerca de 350 do tempo dos juízes, iremos chegar a uma data aproximada do ano 1440. Eu sei que, como disse, não é consensual e também não vou perder muito tempo aqui. Este livro de Deuteronômio, então, contém os últimos discursos, as últimas instruções, os últimos conselhos que Moisés dá ao povo. Naturalmente, são conselhos da despedida. Moisés sabe que a sua partida está próxima, que a sua morte está próxima. E ele sabe também que a geração que saiu com ele do Egito, parte dela já apareceu no deserto e é muito provável que o resto irá terminar os seus dias daí a pouco tempo. À exceção, como sabemos, de Josué e Caleb. Há uma nova geração que vai avançar, que vai entrar na Terra Prometida. Então, era importante que Moisés desse, de alguma forma, uma revisão de história, da história do povo hebreu, uma revisão da lei, que Deus também deu, e de todos os ensinamentos, de todos os juízos todos os ensinamentos e todos os juízos que Deus deu para que o povo pudesse ter uma vida de acordo com da sua vontade. Então, esta é a data, esta é a natureza que o livro contém. Quanto ao tema do livro, o tema de Deuteronômio, naturalmente, é a fidelidade de Deus e a obediência do homem. Temos vários versículos, e eu gostaria de destacar, por exemplo, aqui um 5:29, que diz assim: quem me dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos,
todos os dias, para que bem lhes fora, e não só a eles, mas também aos seus filhos para sempre. Então, 6, 4, 10, 12, enfim, são vários os versículos em que esta tónica da fidelidade de Deus é a mesma coisa neles. Deus é fiel e o seu povo tem o dever de obediência em tudo aquilo que Deus lhe ordenar. Diria que a chave deste livro, o versículo central, é um versículo que nós conhecemos bem, que já usámos num passado recente, no capítulo 6, e verso 4, que diz, a minha versão diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Como sabemos, é um texto que os judeus, ainda hoje, sobretudo os judeus ortodoxos, recitam logo de manhã. É um texto que Jesus citou em Mateus 22, 37, quando foi questionado acerca do grande mandamento. De alguma forma também, este é um texto que é uma reafirmação do princípio do monoteísmo, que nós sabemos foi iniciado por Abraão, que além de ser conhecido pelo pai da fé, ele foi conhecido também pelo monoteísta. Muito bem. Então, em relação ao... Eu saltei aqui umas coisas. Quanto ao nome do livro. O nome do livro deriva de uma palavra grega, ou melhor, a junção de duas palavras, deutros e nomos, segundo e lei. Portanto, o livro é a apresentação, uma repetição dos 10 mandamentos, que nós iremos ver no capítulo 5, que já haviam sido dados em Êxodo 20, como os irmãos sabem, e também da repetição das duas tábuas. Deus ordena a Moisés, no capítulo 10, 1, 3, nós iremos ver, que refaça as tábuas que tinham sido partidas e que Deus lhe ordena agora que sejam refeitas e colocadas na Arca da Aliança, juntamente com o bordão de Moisés e um pedaço do maná. Quanto então, ao esboço do livro, eu trabalho aqui com duas grandes divisões, que é a primeira divisão de 1 a 11, a olhar para trás. Esta primeira divisão, de alguma forma, foi dada para o povo de Deus se lembrar da sua história, como já fiz referência lá em cima, para o povo refletir bem o que Deus tinha feito e tomar decisões sábias na sua forma de servir a Deus. A segunda grande divisão, então, vai do capítulo 12 até ao 34. De alguma forma, também é uma admoestação, uma orientação para o povo olhar o seu futuro com esperança, mas também com compromisso e com dedicação, porque eles tinham agora uma tarefa bem importante, que era atravessar o Jordão, conquistar a terra de acordo com as orientações que Deus lhe tinha dado. Observações sobre o livro, muito rápidas também. Como os irmãos sabem, o livro de Gênesis é a porta de entrada, a introdução do livro do Pentateuco, dos 5 grandes livros iniciais da Bíblia. O Gênesis é a porta de entrada, a introdução, de alguma forma, o Deuteronômio é a conclusão do Pentateuco. Neste livro, os irmãos que já leram o livro, não sei se deram conta, aparecem registadas cerca de 300 vezes a expressão "o Senhor Deus". E isto no livro de Deuteronômio, porque no resto dos outros 4 livros só aparece 50 vezes. Como disse, Jesus citou este livro várias vezes. Temos aquela referência em Mateus 4, quando é tentado no deserto, e naquela declaração que Jesus diz que só deve adorar o Senhor Deus e mais ninguém. Também o apóstolo Paulo citou em vários dos seus escritos, em Romanos 10, 6 a 9, por exemplo, em Gálatas 2:10, ele faz referência à pessoa que era pendurada no madeiro, referente que não deveria ficar mais do que um dia. E também outros livros do Novo Testamento fazem citação do livro de Deuteronômio, cerca de 50 vezes. Entre estes, naturalmente, também a carta aos Hebreus. Muito bem. Então, até aqui, temos procurado andar. Então, eu agora vou pegar na primeira grande divisão, como disse, do capítulo 1 a 11, e
o título desta grande visão eu coloquei Olhar para Trás. Como disse, é uma revisão da história, daquilo que Deus tinha feito. São 9 subdivisões, eu não vou provavelmente tocá-las todas, mas olhar alguns aspectos que me pareceram também mais relevantes. Local dos acontecimentos, local do livro. Podemos dizer que o local do livro vem identificado logo no capítulo 1, nos versos 1 a 3. Diz assim, na minha versão: estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície de fronte do mar de Suf. E no verso 3 diz assim: e sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor mandara acerca deles. Então temos aqui a orientação e também o lugar geográfico bem definido. Não sei se os irmãos conseguem ver bem aquele mapa, mas no canto superior direito do mapa, nós temos logo ali a seguir aquela pontinha do Mar Morto, a cidade de Jericó, o rio Jordão, que atravessa no sentido norte, e o povo está acantonado do lado direito, portanto, na margem oriental do rio Jordão, naquela planície que nós podemos identificar ali desde Moab para cima. Portanto, esta é a localização. O caminho agora muito próximo para alcançarem o seu objetivo de chegar à terra prometida. Muito bem, então nós temos ainda alguns apontamentos mais. Ainda neste capítulo 1, nós temos uma descrição da forma como o povo sugeriu a Moisés para enviar da primeira vez os espiões à terra de Canaã. Os irmãos lembram, e é depois o relatório que eles trouxeram. E também a afirmação que Deus faz acerca do povo, que foi um povo rebelde que não quiseram avançar na conquista da terra, e como o povo murmurou. No capítulo 2 começam as viagens, a continuação das viagens no deserto, e fala de um período, no verso 14, 2:14, nos fala que e os dias que caminhámos desde Cades Barneia até passarmos a Ribeiro de Zaré, portanto já do outro lado, foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumia no meio do arraial, como o Senhor jurara. Então, é uma referência ao tempo do deserto, portanto, este é um tempo que ficou para trás. De alguma forma, nós podemos ver que Moisés não faz muita referência a estes 38 anos, são referências breves. Entende que seria para ele, na perspectiva dele, de alguma forma, uma geração perdida, porque ele, de facto, não faz grande referência a este tempo. A partir daqui ele vai falar acerca da conquista da margem oriental do Jordão, na zona leste, terra de Moab e de Edom. Ele vai falar acerca das conquistas daqueles dois reis, mas particularmente eu queria destacar no capítulo 3 o rei Og, que era o rei de Bazã, que diz no capítulo 3, verso 11: porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito era um leito de ferro, que não está porventura enrabado dos filhos de Amon. De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura pelo côvado do homem. Portanto, nós sabemos, mais tarde, estes gigantes que ficaram conhecidos por Enins, ou também Anaquins, eles aparecem depois em Davi, com Davi, e nas lutas, não só com o próprio Golias, que Davi enfrenta, mas outros mais que ainda restavam. Mas podemos ver que este homem era realmente um gigante, algo enorme. Se nós entendermos o côvado real, cerca de meio metro, teríamos aqui uma cama de 4,5 metros por 2 metros, algo de facto mais do que aquelas camas king size que agora se usam. É uma curiosidade. Ainda no capítulo 3 e na parte final, é a oração de Moisés para entrar no deserto. Como sabemos, o livro
que fizemos a revisão a semana passada, ao livro de Números, Moisés, por causa da desobediência, ele não entrou na terra prometida. Mas era uma questão para ele muito, muito difícil. E por aquilo que eu pude perceber, cerca de 8 vezes ele vai confrontar Deus para que Deus possa mudar de ideia e para que ele possa ter ainda a possibilidade de entrar na terra prometida. Mas aqui neste capítulo 13 e no verso 26, eu não vou ler toda a sequência. Ele diz no verso 23, eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar à tua serva a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus não há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão e da boa montanha do Líbano. Portanto, este é o pedido que ele insistentemente faz a Deus. Ele queria chegar lá, ele queria ver a terra da promessa. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Então, fica aqui, diremos que é a sentença lida. Moisés não iria mesmo entrar na terra prometida, mas ainda assim nós podemos ver a compaixão de Deus, que deixa Moisés passar para a banda oriental, deixa que ele chegue lá em frente a Jericó e ainda assim, de cima do Monte Nebo, ele possa ver a terra prometida ao longe. Já iremos ver. Avançando um bocadinho mais, então temos uma referência importante no capítulo 4. É uma referência, mais uma vez, começa assim, o capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus vos dá, conforme prometeu aos vossos pais. E havia aqui algumas referências. Então, o povo precisava de estar atento à palavra de Deus, ouvir e sobretudo, pôr em prática em obediência. Mas também havia um aviso. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Então, toda a palavra era para ser cumprida. Um pouco mais à frente, nós lemos acerca das cidades de refúgio, a forma como Moisés, inspirado por Deus certamente, ele vai escolher inicialmente 3 cidades e depois mais 3, da banda leste e da banda oeste do Jordão, portanto do lado oriental e do lado ocidental. Como sabemos, estas cidades seriam para proteção daqueles que cometessem involuntariamente algum crime de sangue e ficassem a salvo da vingança daquele que chamava o Goel, ou o vingador de sangue, como vamos estar falando aí. E finalmente chegamos aqui ao capítulo 5. Capítulo 5, os irmãos, como sabem, é a repetição, agora sim, é a repetição dos 10 mandamentos. Como vimos, eles já tinham sido dados em Êxodo 20. Agora há uma nova repetição. Como sabemos, Moisés tinha partido as tábuas, mas eu creio também que aqui há uma necessidade de que esta nova geração que se levanta, que ela tenha conhecimento da lei que havia sido dada. No capítulo 5, então, inicia-se também um novo discurso. E mais uma vez, o Moisés chama o povo de Israel para ouvir a palavra de Deus, aprender, guardar e cumprir tudo aquilo que era o conselho de Deus. Chegando ao capítulo 4, então, nós temos aquele texto que já li aos irmãos, que considerámos a chave, e de alguma forma era sempre a mesma ideia, fazer com que o povo pudesse ouvir atentamente, aprender, guardar e cumprir a palavra de Deus com fidelidade. Não só eles aprenderiam, mas como ensinariam aos seus filhos, para que passassem aos filhos dos filhos. E há uma referência bem clara aqui a vários tipos de ensino, ao ensino formal, ao ensino informal. Aquela ideia dos versículos no frigorífico que nós temos era algo que já vinha daqui, nos umbrais das portas. Portanto, a palavra de Deus tinha que estar presente na vida diária e era extremamente importante que a palavra fosse passada
com testemunho fiel dos pais para os filhos. Há também no capítulo 7 uma referência contra a idolatria, e era importante que o povo estivesse atento a este facto. 7:5 diz: porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor. Então, era um aviso à navegação para não se envolver na idolatria, não se misturar com as práticas horríveis que tinham os outros povos. Este texto do capítulo 7 termina: as imagens de escultura dos seus deuses queimarás a fogo, a sua prata e o seu ouro não cobiçarás. No verso 26 diz: não me traz, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, isto é, não sejas maldição, assim com ela de todo a detestarás e de todo abominarás, porque anátema é maldição. Então, cuidado com as coisas que o povo coloca em casa. É interessante que este texto hoje é muito atual, embora nós não liguemos muito, se calhar, aquilo que ele contém. Eu tenho encontrado algumas coisas horríveis nas casas, algumas casas que visito, mas isso é tema para outra altura. Então, chegamos à conclusão desta grande divisão com a promessa de bênção, capítulo 11, e também, de alguma forma, o estabelecimento dos limites das heranças. E aqui fica esta primeira grande divisão e estes 9 subdivisões. A segunda divisão do livro, então, eu disse que ia do capítulo 12 a 34. E o tema será olhar para a frente. São 6 pequenas subdivisões, e que irei destacar aqui algumas. A partir do capítulo 12, o povo é orientado em relação à prática do culto, a forma como eles iam praticar os holocaustos, como deveriam fazer as ofertas dos seus dízimos, a devolução dos seus dízimos. Diz assim, 12:6: e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Portanto, claramente fica aqui esta orientação para o povo, que a sua prática de culto seria diferente da idolatria, que já tinha sido feita a advertência lá atrás. Dizendo também, de alguma forma, do benefício da prática destas disciplinas espirituais. Bem, capítulo 13, mais uma vez é reafirmada a questão da idolatria e a questão dos falsos profetas. A idolatria, mais uma vez, porque sabemos que a prática da idolatria seria algo muito negativo, muito contaminante para o povo de Deus. Seria uma tentação. E vimos mais à frente, depois vamos ver, infelizmente, a tentação e a sedução em que muitos acabam por cair. Quanto à questão dos avisos e dos impedimentos, ou diremos daquilo que poderia levar o povo de Deus a desviar, o texto fala de três aspectos. Fala dos falsos profetas, no capítulo 13, 1-5, e também depois na família e nos vizinhos. Seriam aquilo que eles deveriam estar atentos para que o foco de tudo aquilo que Deus tinha ordenado não se desviasse. E de alguma forma também temos aqui o problema do aviso sobre a contaminação espiritual, o jugo desigual e algumas leis. Capítulo 14, nós temos a questão da comida. Pois, filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calvo entre os vossos olhos por causa do morto. E aqui, depois começa a descrição daquilo que se poderia comer e não comer, do limpo e do imundo. Fala das marcas no corpo. Nós sabemos que era uma prática dos povos pagãos e idólatras, uma prática que fazia parte do culto aos mortos,
e dessa prática, golpes no corpo, cortes, enfim, outras coisas. Então, e depois a listagem do que podiam e não comiam, podiam comer. Também ainda, mais uma vez, no capítulo 14, é reafirmada a questão do dízimo, é mais explicitado, e de alguma forma o texto, e Moisés procura demonstrar ao povo que, fazer as suas ofertas, devolver o dízimo que é do Senhor, não é maldição, mas é bênção, é uma prova de gratidão do povo de Deus com aquilo que Ele tem dado ao povo, e nós sabemos que Deus suportou o povo, também a nós, hoje. Depois um pouquinho mais para a questão do ano sabático, era o ano da remissão, nós sabemos, tinha a ver com o tempo, tinha a ver também com as pessoas que eram escravas, e há aqui um aspecto interessante em relação ao pessoal que servia como escravo, e depois, ao fim deste ano sabático, destes 7 anos, ele poderia ser liberto ou poderia ficar, se ele o fizesse voluntariamente. No verso 17 diz, 15, 17, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás à tua serva. Então a ideia é, se o servo amasse o seu senhor e quisesse ficar depois daquele período de serviço, ele voluntariamente diria, e seria assim desta forma. Então, de alguma forma, o que é que está aqui não deixa de ser interessante mostrar que este furo na orelha é uma marca de escravidão. Bem, enfim, vale o que vale, e cada um fará com este texto a aplicação que achar por bem, mas se tinha a ver naturalmente com isso. São dadas as festas, as 3 grandes festas judaicas, como os irmãos sabem, são a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. A partir do capítulo 16 é explicitado como é que estas festas deveriam processar-se e o tempo e o modo em que elas deveriam celebrar-se. Também falam no direito e nos deveres dos juízes. Era importante encontrar pessoas idóneas. Aliás, sabemos que Moisés teve essa dificuldade e que houve uma altura em que ele teve que separar pessoas maiorais para o povo, para o ajudarem. Aqui é a questão dos juízes. E os juízes, diz, é importante, no capítulo 16, 18 diz, juízes e oficiais porás em todas as tuas portas, e o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e com justiça. Não torcerás o juízo, não farás acessão de pessoas, nem tomarás suborno. Então, era claro que estas pessoas deviam ser pessoas idóneas para julgar os casos entre o povo, mas não seriam um povo de pessoas corruptas. É feita também uma advertência em relação aos povos que tinham reis, e há um aviso que é dado também ao povo, se ele quisesse vir a ter um rei, as implicações que teria, o peso que teria sobre o povo, porque ele não deveria fazê-lo. Diz, ele não deveria multiplicar para si cavalos, não deveria multiplicar para si mulheres, nem ouro. Mas sabemos que, infelizmente, foi exatamente o que o povo, os reis fizeram, colocando-se grande carga sobre o povo, logo quando terminou o período dos juízes, e o povo de Israel se subverteu e quis ter um rei como todo o outro povo. A partir do verso 19, são leis de guerra. Mais uma vez é feita aqui a referência ao Goel, ao vingador de sangue, e há a importância de 2 testemunhas para o caso de haver algum delito. Aparece também aqui pela primeira vez no capítulo 20 um aspecto interessante, que é a questão da investigação. Os irmãos que gostam daquelas séries policiais do CSI e outras, aqui aparece uma espécie de CSI, a investigação pelos mortos achados no campo. É interessante, os irmãos depois quiserem, façam essa leitura. No capítulo 20, 19 e 20 vão encontrar
essas referências que não deixam de ser interessantes. Depois, até ao capítulo 30, de 20 a 30, há muitas advertências gerais, muitas questões ligadas, por exemplo, com as leis do divórcio, com as leis dos fugitivos, muitas outras questões ligadas à vida diária, o tratamento dos pobres, o tratamento dos estrangeiros, dos órfãos, a forma como o povo devia lidar com essas pessoas que se acolhiam à beira do povo de Israel. Capítulo 27 e 28 são dois capítulos que têm algum peso, porque eles falam das bênçãos e maldições. As bênçãos que foram lançadas, as maldições em Ebal, no Monte Ebal, lá no norte, e no Monte Gerizim. É um capítulo interessante, mas com um peso muito, muito grande. Avançando então um pouquinho mais, já me perdi aqui na apresentação, mas continuamos a ter aqui perdi isso. Onde é que estamos? Antes das últimas instruções a Moisés. Estamos na segunda divisão. Então chegamos ao final aqui deste capítulo. Como disse, tem muitas coisas sobre a vida diária. Fala também dos excluídos. Há aqui um aspecto interessante acerca das questões sanitárias, que o povo devia ter cuidados quando fosse fazer as suas necessidades. Enfim, não deixa de ser curioso e que a Bíblia nos coloca esta questão. Então chegamos ao final aqui destes capítulos. E gostaria de parar só a fazer uma referência pequenina aqui no capítulo 29, que é um capítulo que, o versículo 29 do capítulo 29, que os irmãos já conhecem, que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos toda a sua palavra. Não deixa de ser também um aviso à navegação. Há coisas que pertencem a Deus e aquelas que Ele revelou, essas então o povo devia cumprir, assim como nós também, aquilo que conhecemos da palavra de Deus, e conhecemos tanto, a nossa dificuldade muitas vezes é obedecer. E chegamos então às últimas instruções, agora sim, às últimas instruções que Moisés dá. Capítulos, a partir do capítulo 31, ele vai nomear vai reafirmar o seu sucessor, que é Josué, como sabemos. Ele vai dar orientações também aos sacerdotes, aos levitas, a forma como deveriam observar a lei, e também uma amonestação, dizendo que a lei devia ser lida para o povo de 7 em 7 anos. Infelizmente sabemos que Moisés fez, Josué também fez, mas depois de Josué, só cerca de 1000 anos é que voltou a fazer-se. Com Esdras e Neemias, é que houve aquele grande ajuntamento. E os irmãos sabem as consequências que houve da falta do conhecimento da lei e da apresentação da lei ao povo de Deus. Teve realmente implicações muito grandes. O capítulo 32 tem um cântico de Moisés, um último cântico, é muito bonito, podem os irmãos ler. E no capítulo 33 ele faz a bênção às tribos. E o capítulo 34, então nós sabemos que este livro vai terminar aqui, é a saída de Moisés do ajuntamento do povo. Deus manda-o ir para aquela pequena cordilheira de Pisga, lá no outro lado do Jordão, para subir ao Monte Nebo e assim ele poder contemplar a terra prometida. Ele vai, de facto, lá e sabemos, porque o texto assim nos diz, 34:5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este do Senhor, o sepultou num vale na terra de Moabe, dentro de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje da sua sepultura. Então, é interessante que Deus tenha tido este cuidado com o corpo de Moisés
porque certamente Deus sabia se Moisés tivesse ficado ali, o corpo dele, iriam fazer do seu sepulcro um lugar de peregrinação, que é, como infelizmente é o costume dos povos. Há até um texto interessante, que é o texto de Judas, em que fala desta disputa do corpo de Moisés entre Satanás e Miguel. É um texto que nós não podemos desenvolver, porque sabemos muito pouco acerca do que será passado. A verdade é que, de acordo com a palavra de Deus, Moisés não chegou ao outro lado. Mas eu queria deixar uma referência para nós também meditarmos. No exemplo deste homem de Deus, diz a palavra que não se levantou nenhum profeta igual a ele. Se tivesse havido uma sepultura de Moisés visível, eu creio que o texto final do capítulo 34, os versos 10 a 12, seria um bom epitáfio. Provera que pudesse ser escrito no nosso. Diz assim: e nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, em que o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a terra e a toda a sua terra, e em toda a sua mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Então esta seria, diremos que um grande epitáfio para colocar lá, honrando este servo de Deus, que de facto é um grande exemplo para nós. Eu disse que iria fazer um voo muito picado sobre este texto, e realmente tem que ser lembrando alguns aspectos principais, mas gostava de terminar ainda para os irmãos, deixando algumas, eu chamo aplicações, verdades em ação, coisas que nos devem fazer a refletir. A primeira é o exemplo que nós vemos de Moisés. Os líderes tementes a Deus ensinam a sua palavra a outros fielmente. Foi o que Moisés fez. Procurou ser fiel na transmissão da palavra e também no princípio da substituição. Vejam que ele teve a preocupação de deixar o substituto em Josué. Coisa que Josué não fez, com as consequências que nós conhecemos. A segunda é: o povo honra a Deus a obedecer à sua palavra. Esta é a forma. Se queremos viver para a glória de Deus, para que a nossa vida seja um hino de honra a Deus, é conhecer a palavra, estudá-la, aplicá-la à nossa vida. Porquê? É outro ponto a seguir. Porque a obediência à palavra de Deus traz bênção em vida. Muitos dos textos que nós lemos, esta era a tónica. Bênção por obediência à palavra, prosperidade, proteção e todas estas coisas que Deus tinha prometido ao povo. E ela está aí presente. Também há aqui uma verdade que queremos assinalar, porque ela é repetida, sobretudo ali nos capítulos 6. Os pais têm a responsabilidade de praticar e ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Cabe aos pais esta responsabilidade. A igreja, como os irmãos sabem, deve ser um complemento, mas a responsabilidade aos pais é que cabe. Os filhos são a herança do Senhor. Daí Moisés ter a preocupação, e Deus, através de Moisés, dizer aos pais que eles deviam ensinar de todas as formas possíveis para que os filhos fossem pessoas fiéis, homens fiéis a Deus, e o pudessem transmitir a palavra aos seus filhos também. E agora uma aplicação mais pessoal, individual. Para o irmão e para mim. Avalia a tua vida face à palavra de Deus. Como é que está a nossa vida? Que confrontos é que nós temos com a palavra de Deus? Que áreas é que nós temos ainda dificuldade em obedecer, em praticar? Se eu precisar de mudar alguma coisa, irmão, temos que fazer, porque isso vai trazer bênção e vida à nossa vida. Por último, rejeita qualquer prática contrária à palavra de Deus. Se há alguma coisa contrária à palavra de Deus, nós devemos rejeitar. Sabemos que o mundo nos empurra, nos puxa para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. O mundo é contrário à palavra de Deus. E de modo que se alguma coisa vem à nossa vida que seja contrária, que seja oposição, precisamos de rejeitar. Porque sabemos que essa é a prática que devemos ter e é aquilo que Deus espera de nós. Então, irmãos, logo nos vamos encontrar no Zoom às 11 horas para
enfim, os irmãos colocarem algumas perguntas. Eu peço que os irmãos coloquem algumas perguntas, que este texto ainda vos possa suscitar algumas dúvidas, para podermos debater. E depois, às 11h45, no YouTube, nós teremos o culto. E espero que os irmãos possam não só participar, mas como lembrem outros irmãos, façam um telefonema, lembrem outros irmãos. Se puderem ajudar alguém que tenha essa dificuldade em ter acesso ao YouTube ou ao Zoom, os irmãos ajudem. Um abraço, até logo então. Deus abençoe. Olha, eu já não sei. Já não sei onde é que é de procurar. Já procurei aqui, já procurei ali, já procurei embaixo, já procurei em cima. Ai, formiga! Olá! Como estão? Estão bonzinhos? Pois é, estou à procura da nossa Maria Formiga, que combinou comigo de vir aqui para vos falarmos de uma história. E agora eu não a encontro. Se vocês a virem por aí, avisem-me para ela se juntar à nossa conversa. Então vamos lá. Vamos começar enquanto ela não aparece. A Maria Formiga é daquelas que gostam muito de trabalhar no verão para depois descansar no inverno. Ora, ela vai e carrega aquelas folhinhas, as sementinhas, as florinhas, os pauzinhos. Vocês já viram e sabem que ela é muito trabalhadora. Sabem, só por curiosidade, que elas conseguem carregar até acho que é muito mais de 100 vezes o peso delas, mesmo forte. Mas apesar de ser forte, ela não consegue fazer tudo sozinha. Ela tem companheiras. Tem umas companheiras preguiçosas. Pois é, que são chamadas as vagantes. Além das operárias, que é a Maria Formiga trabalhadora, tem as enfermeiras que trabalham dentro do ninho, que ajudam a cuidar da rainha e das crias. Mas também tem as vagantes, que são assim muito preguiçosinhas, ficam todo o dia só a passear. Ora, a Maria Formiga sozinha não conseguiria fazer todo o trabalho no verão para descansar no inverno, para no inverno ter uma vida descansada, sem trabalho. Ela precisa que a ajudem, precisa de ajudantes. Sabem quem também precisou de ajudantes? Jesus Cristo, quando andou na terra, precisou de ajudantes. Sim, apesar de ele ter poder para fazer tudo, mas seria uma forma útil de ensinar às pessoas que precisam ser trabalhadoras para a obra de Deus. Pois é, Jesus um dia pensou: eu preciso de arranjar ajudantes porque eu tenho muito trabalho para fazer aqui na terra. Então, Jesus, por onde passava, chamava homens que se tornaram mais tarde os seus discípulos. Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, que diz assim: Jesus estava a andar pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, a pescar com redes. E Jesus lhes disse: venham comigo, que eu lhes ensinarei a pescar homens. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu mais 2 irmãos. Um deles era o Tiago e o outro, quem sabe? Pois era o João, os filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, a consertar redes. Mas assim que ouviram Jesus, no mesmo instante, eles deixaram o pai, largaram o barco e foram com ele. Então Jesus lhes disse que tinha um trabalho para eles. Mas qual seria o trabalho que realmente Jesus queria que eles fizessem? Pescar homens? Qual seria esse trabalho? Em Lucas, no capítulo 6, tem muitas instruções acerca do trabalho que Jesus queria que eles fizessem. O trabalho que Jesus queria
era que eles aprendessem a amar as pessoas e a se interessar por elas. Queria que eles praticassem boas ações, falassem acerca do céu e da salvação. Eles tinham muito trabalho a fazer. Assim como a formiga trabalha para o seu ninho e para cuidar da rainha no verão e descansar no inverno, também nós, crentes no Senhor Jesus, temos que trabalhar hoje para descansar na eternidade, na paz do nosso Senhor Deus. Não podemos passar todo o tempo só de férias ou na preguiça, como a formiga vagante. Lembram-se? Aquela que eu vos falei. Não podemos ter vergonha de falar aos nossos amiguinhos acerca do céu, porque Jesus precisa da nossa ajuda para que todos saibam da salvação, através da sua morte e da sua vinda para nos buscar, para descansar com Ele na eternidade. Acham que são capazes de fazer uma oração a pedir para Jesus encorajar-vos de falar às outras pessoas? Eu posso vos ensinar uma bem pequenininha, pode ser? Vamos lá. Senhor Jesus, pedimos-te que nos ajudes, Senhor, a não ter vergonha de falar aos outros acerca de Ti, porque é muito importante que falemos da salvação e da Tua pessoa, Senhor. É importante que todos saibam, Senhor, que só Tu podes nos salvar e que Tu és digno de toda a glória. Ajuda-nos nesta missão que Tu nos deste quando estiveste cá na terra. Amém. É fácil e pequenina. Então, amiguinhos, na próxima vez que puderem falar com um coleguinha ou com os primos, até mesmo agora que têm falado por telefone para matar saudades, aproveitem e falem o que Jesus veio cá fazer no mundo. Quando falarem com a avó, com o avô, ou quando falarem com os tios, aproveitem e falem de Jesus, e que é muito importante falar-lhes. Sabem que há pessoas que acham que as formigas são uma praga? Assim, também nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, poderemos ser chamados e perseguidos, mas assim como a formiga, nós também temos um trabalho a fazer. E Jesus confiou-nos esse trabalho. Temos que nos lembrar que é muito importante não desanimarmos, pois contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos guiar. Nunca termos vergonha e sempre, em todas as oportunidades que acharmos que podemos, falamos de Jesus, sem vergonha, e lembrando que depois do verão temos um inverno, mas esse inverno da eternidade será com o Senhor Jesus, na paz do Senhor. Bem, já viram as horas? E a Maria Formiga não apareceu. Não se esqueçam da mensagem. Lembrem-se sempre. Muito trabalho a fazer. Enquanto isso, eu vou à procura dela outra vez. Não vai ela ficar nas minhas meias e fazer-me umas cócegas. Até à próxima aula. Já sabem, se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que nós respondemos. Um beijinho e até à próxima aula.